Bom dia, bem-vindos ao Central de Transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Lembrando que a palavra que falaremos a seguir faz parte da mensagem 20, na sequência da Conferência Internacional. Alguns podem estranhar, porque, sendo esta a última mensagem que comporá o alimento diário de 24 mensagens, porque ela é a mensagem 20. Então, vou dar uma pequena explicação. As mensagens da Conferência Internacional terminaram na mensagem 16. E, por causa da sequência do assunto, nós convencionamos a conferência em Brasília, as duas mensagens, como a sequência das mensagens da Conferência Internacional. Portanto, a conferência em Brasília, a primeira mensagem é a mensagem 17, seguindo as 16 daqui da Estância, e 17 e 18, né, em Brasília. Portanto, esta conferência serão as mensagens 19 e 20. E as duas mensagens já foram dadas em Ribeirão Preto, serão 21 e 22. E as de Piracicaba também já foram dadas na semana passada pelo irmão Ezra Má, serão as mensagens 24, 23 e 24. Portanto, são 24 mensagens que nós vamos transformar em alimento diário. E por falar em alimento diário, já foi dado aviso, a editora Árvore da Vida está disponibilizando para vocês o primeiro volume de 4 mensagens. Portanto, fique atento, logo logo será disponibilizado via o alimento diário digital, né? Então, graças a Deus, por causa da nossa, por causa da possibilidade de transmissão, todo o Brasil, o mundo todo está ligado conosco nesse momento. A mensagem 20 tem por título O Filho, herdeiro de todas as coisas. Os versículos são Hebreus 1, de 1 até 4. Muito bem, ontem à noite, na mensagem 19, nós mencionamos a questão das ondas, da força das ondas, da energia das ondas, que foi mencionado em Jó capítulo 8. E nós levamos esse assunto para verificarmos vimos ontem em Provérbios capítulo 8. E agora nós levamos esse assunto para ver o livro de Jó, capítulo 38, onde Deus disse que ele traçou um limite para o mar, né? Versículo 10 diz assim: quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará orgulho das tuas ondas. Nós percebemos que por esses dias as nossas autoridades, as autoridades sanitárias e também econômicas do país, estão avaliando essa situação toda como que estamos todos sendo avassalados pelas duas ondas. A primeira onda é a onda sanitária, a onda da doença Covid-19. E essa onda está destruindo muitas coisas, muitas mortes, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas passando por dificuldades, internadas. Então, essa onda, segundo as estimativas das autoridades sanitárias, que essa onda ainda vai acelerar mais ainda e fazer mais estrago. E o Ministério da Economia está preocupado com a segunda onda. A segunda onda poderá ser pior do que a primeira, né, quando
então, se não se tomar medidas certas hoje, poderá destruir toda a economia de um país. Então, até as autoridades reconhecem que nós estamos sendo varridos por duas ondas gigantescas com enorme energia. Mas Deus, Ele impôs o limite ao mar com uma coisa muito simples. Nós vimos ontem em Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Vamos olhar de novo, por favor. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 22. Ali diz: não temereis a mim? Diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não passará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Então, nós recebemos essa palavra revelada ontem, dizendo que Deus estabeleceu o limite, ainda que venha com a energia gigantesca, destruindo tudo e todos. Mas Deus impôs o limite e Deus colocou simples grãos de areia para dissipar essa energia gigantesca. E nós podemos dizer que nós, a sua igreja, os escolhidos de Deus, somos pequeninhos. Nós somos apenas pequenos grãos de areia. E eu acredito que, segundo o que nós vimos ontem em livro de Efésios, podemos até abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 6, para mostrar que a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E então Paulo nos adverte para tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa palavra é para nós hoje, né? E como nós vamos vencer? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo agora. Estamos transmitindo a palavra de Deus, uma palavra profética, para encorajar vocês, para trazer luz para todos e direção para nós nesse momento difícil. Mas o versículo 18 ainda termina com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, depois de terminada a mensagem, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, e eles sugeriram por que nós não pratiquemos imediatamente essa palavra, e nós colocarmos imediatamente em oração. Nós somos os pequenos grãos de areia, as ondas que vêm destruindo tudo são gigantescas, nós pouco podemos fazer, mas graças a Deus, Deus entregou para nós duas ferramentas. Uma é a palavra de Deus é a palavra que ataca, de ataque, né? E nós temos a oração. A oração pode, através de grão de areia, dissipar a energia toda, né, dessas duas grandes ondas. Portanto, nós sugerimos que, a partir de amanhã, nós começarmos a praticar a oração pelos grãos de areia. Podemos fazer o seguinte: no Brasil nós temos 10 regiões de obra, e nós podemos usar. Amanhã será dia 30 de março. Dia 30 é um número par. No dia com o número par, todas as regiões pares podem estar em oração 24 horas por dia. E assim, cada igreja dessas regiões pares, vocês administram um relógio de oração de 24 horas, vocês disponibilizam para os seus irmãos, para os irmãos, os membros da sua igreja, né, quem
quer participar desse relógio da oração, nós vamos estar orando 24 horas por dia, sem cessar. Cada um pode pegar uma fração de 15 minutos, mas você pode pegar mais que uma fração. Portanto, não será pesado para ninguém e todos nós estaremos no espírito de oração. E no dia 1º, por exemplo, é o dia ímpar. Aí entrarão as regiões ímpares. A região 1, a região 3, região 5 e assim por diante. E as igrejas dessas regiões também estarão orando no dia ímpar, né? E as igrejas que estão no exterior, em outros países, nós sugerimos usar o seu código de descagem à distância internacional, DDI, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 001, então 1 é ímpar, né? E cada país tem DDI diferente e usa esse número. Se é par, vocês acompanham as regiões pares, se é ímpar, acompanham as regiões ímpares. Assim nós estaremos todos participando dessa oração e eu creio que com a oração dos grãos de areia nós conseguiremos frear essa energia toda. Aquilo que seria para durar muitos meses, nós queremos abreviar esses dias através das nossas orações. E por outro lado, se em um dia, 24 horas, eu participo da oração, e no outro dia, outro grupo que participa, naquele outro dia, eu preciso trabalhar com a palavra. Seja ouvindo a palavra, desfrutando a palavra, compartilhando a palavra e também pregando a palavra para nossos amigos vizinhos através da oração. Vamos praticar isso? Eu creio que nós podemos abreviar os nossos dias para antes que as duas ondas destruam tudo. Hoje é a nossa vez, né? E eu me lembrei da igreja em Filadélfia, mencionada nas 7 cartas que o Senhor pediu para João escrever e mandar. E na carta à igreja em Filadélfia, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, nós temos pouca força, pouco podemos fazer humanamente falando. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí o versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! A igreja em Filadélfia é uma igreja vencedora. Eu vou ler para vocês um pequeno comentário desse livro conhecido da história da igreja, né, escrito por Andrew Miller, muito tempo antes. Ele escreve assim com relação à igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa o fraco remanescente, mas que é fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! A palavra e ao nome do Senhor Jesus. Nós invocamos o nome do Senhor e guardamos a sua palavra. A principal característica desse pequeno grupo era guardar a palavra da perseverança de Cristo ou guardar a palavra da paciência de Cristo e não negar o nome dele. A condição deles não era marcada por nenhuma demonstração de poder, nem nada externamente maravilhoso, mas por uma íntima comunhão pessoal com o Senhor. Irmãos, o que marca a igreja em Filadélfia é que os seus membros mantêm uma íntima comunhão pessoal com o Senhor. Ele estava no meio deles como o santo
e o verdadeiro, e é representado como administrador da casa. Ele tem a chave de Davi. Cristo, ele tem a chave de Davi, ele é o administrador dessa casa. Os tesouros, preste bem atenção nessa frase, os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro de sua casa. Vou ler de novo. Os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro de sua casa. Os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência e esperam sua vinda. Não é maravilhoso? Nós temos pouca força, nós somos um pequeno grupo, mas nós podemos influenciar, né, primeiro para aplacar, né, toda a força dessas duas ondas, através das nossas orações, através da palavra da perseverança, e nós podemos vencer contra as forças malignas do mal. Que Deus possa nos trazer luz, né? Quem quiser participar, a igreja quiser participar, nós vamos participar, vamos, né, juntar nossas forças e nós vamos vencer, né, contra essa crise, graças ao Senhor. Muito bem, então hoje vou dar continuidade ao que estávamos falando ontem. Ontem nós mostrávamos para vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele foi aquele que, se estivesse na terra, nem sacerdote seria, porque ele não é da linhagem de Arão, não era da tribo de Levi. Mas, graças a Deus, ele não se tornou sacerdote, né, segundo o mandamento carnal, segundo essa regra carnal de sucessão, mas ele se tornou o sumo sacerdote, né, baseado na vida indissolúvel. Isto é, quando é que ele foi constituído sumo sacerdote? Quando ele ressuscitou. Isto é, quando a vida de ressurreição nele atuou e ele se tornou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa é a vida indissolúvel. Contra a vida de ressurreição, a morte não tem o que fazer, porque essa vida é indissolúvel, essa vida é indestrutível, essa vida é imperecível. Por isso, esse sumo sacerdote, ele está ministrando um sacerdócio perfeito. E esse sacerdócio visa nos levar até Deus. Eu queria dar essa continuidade nessa pequena palavra, depois vou voltar um pouco, né, no começo do livro de Hebreus. Bom, capítulo 5 de Hebreus mostra para que servia o sumo sacerdote. Já que nós estamos falando que Cristo, ele se tornou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele já foi elevado aos céus, está sentado à destra, né, da majestade, e ele está ministrando no santuário e tabernáculo não feito por mãos, porque ele está ministrando no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo, nos céus. Portanto, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas, que faz um sumo sacerdote? Que tem a ver conosco? Então, é isso que eu queria dizer, para mostrar para vocês. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, ainda não estou falando do sumo sacerdócio levítico, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. A primeira função de um sumo sacerdote ele é constituído a favor dos homens para o quê? Para ajudar os homens no seu relacionamento com Deus. E como todo homem pecador,
ele é aquele que oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sumo sacerdote, ele visa nos ajudar todo homem, no tocante à nossa relação com Deus, ele trabalha nesse sentido. Ele apazigua Deus, ele oferece dons por nós, oferece sacrifícios por nós, para que nós sejamos aceitos por Deus e nós podemos ter comunhão com Deus. Em segundo, no versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quer dizer, em segundo lugar, um sumo sacerdote, ele precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, condoer-se de quem erra. Portanto, você não precisa ter medo de se achegar até Deus, porque você se julga um ignorante nas coisas de Deus, você se julga uma pessoa que sempre erra nas coisas concernentes a Deus. Não se preocupe, porque você tem um sumo sacerdote que pode te ajudar nessas situações. Porque quando o sumo sacerdote é tomado, dentre os homens, ele é rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então esse sumo sacerdote, ele é para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, mas também pelos pecados dele, porque ele também é um dos pecadores. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é um sumo sacerdote, ele faz esse mesmo papel, porém, ele não é um pecador. Portanto, vamos voltar um pouco no capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso, nós precisamos conservar firme nossas confissões, porque o nosso sumo sacerdote é diferente do sumo sacerdote na linhagem de Arão. Versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Embora Jesus, ele venceu como homem, mas ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque foi ele também tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o ponto diferencial. Ele também foi tentado, ele também experimentou a fraqueza humana, mas ele não teve pecado. Ele passou por tudo isso sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos tal sumo sacerdote que pode nos ajudar em qualquer hora dessas. E esse sumo sacerdote, como disse ontem, ele é um ministro do verdadeiro santuário. Esse verdadeiro santuário está onde Deus está nos céus. E os céus não é esses céus que você imagina ser esses céus físicos. Os céus, para os brasileiros, nós apontamos, onde fica o céu? O céu fica aqui, aqui em cima. Mas para os orientais, que está do outro lado do planeta, perguntar para ele onde fica o céu. O céu fica do lado oposto. Então, onde fica o céu? Então, o céu aqui não é o céu físico. Deus, ele está no terceiro céu. Ele habita a eternidade. Então, é outra dimensão, não é dimensão física. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele foi para esse lugar onde Deus está assentado à direita de Deus. Muito bem. Então, hoje, pretendemos mostrar para vocês quem é o Filho. Por que a obra de Deus toda é praticamente feita pelo Filho.
E graças ao Filho é que o mundo foi criado. E graças ao Filho é que a nova criação surgiu, né? Através da sua obra aqui na terra, sua obra redentora, surgiu a nova criação. E graças ao Filho que ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele está ali intercedendo por nós para levar-nos à perfeição, levar-nos, conduzir-nos à glória de Deus. Portanto, o Filho é tão importante, que eu resolvi hoje, na mensagem 20, abordar um pouco esse assunto. Quem é o Filho? Então, no livro de Hebreus, logo no começo, capítulo 1, principalmente nos 3 primeiros versículos, abordam como Deus Pai honra o Filho. É impressionante como o Pai honra o Filho e ele quer dar tudo para o Filho. É que nem aquele pai que preparou o Filho para receber tudo dele, receber toda a herança dele. Então, esse é o nosso Deus Pai, né? E ele honra o Filho, ele preparou tudo, fez tudo também por meio do Filho, e no fim, ele preparou o Filho para ser herdeiro de todas as coisas. Aí você vai entender por que esse Filho se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Deus havia preparado tudo, né, dentro do seu plano. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas maneiras... Perdão, vou ler de novo. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse primeiro versículo refere-se ao falar de Deus no Antigo Testamento principalmente. Também aos patriarcas, né? No Antigo Testamento ele falou de muitas maneiras, mas pelos profetas. Versículo 2. Nestes últimos dias, alguma coisa mudou. Nesses últimos dias indica uma mudança de dispensação. No versículo 1 diz respeito à dispensação da lei principalmente. Mas o versículo 2 mudou a dispensação. Cristo veio aqui na terra. Então, da lei passou para a dispensação da vida, da dispensação da graça, dispensação de Cristo. Portanto, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse pequeno versículo representa muita coisa. Por exemplo, aqui diz: nesses últimos dias, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos falou pelo Filho, agora é a vez do Filho falar, e a ele, Deus Pai, constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele já decidiu de cara que o Filho, seu Filho, herdará todas as coisas. E é por meio de quem também o universo foi feito. Tá? Então, vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1. Essa é a razão que ontem eu disse que o livro de João, no ministério de João, é um livro espiritual. Não é fácil de entender, a não ser que você leia superficialmente. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Eu vou ler para vocês, em lugar de verbo, vou ler palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, no princípio era a palavra. E a palavra é o Filho. E essa palavra estava com Deus e era Deus. Muito bem. Então, essa palavra em grego, aqui a palavra, o verbo aqui, em grego é logos.
né? E por que o Filho é a palavra? Deus, ele tem o seu Filho como a palavra. É para que serve a palavra? Se você é uma pessoa que fica de boca fechada, se você fica calado, ninguém sabe o que se passa com você e quem é você e o que você veio fazer. Então, a palavra acaba dizendo, né, expressando o que você é e o que você quer. Então, o Filho de Deus, ele é a palavra de Deus. Mas eu vou usar um versículo usado, né, pela própria Bíblia. No capítulo 1, versículo 18, diz assim, de João, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, eu vou usar a palavra que a própria Bíblia usa. Então, o Filho é a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para quê? A palavra de Deus serve para revelar Deus. Cristo é a palavra, a sua função é revelar Deus, para as pessoas conhecerem a Deus, para as pessoas saberem como Deus faz as coisas. Então, é por meio da palavra. O Filho é a palavra. Mas o Filho, ele é a palavra. Nós lemos ontem em Provérbios 8, ele também é a sabedoria, não é isso? Nós lemos com Provérbios 8, do versículo 22 até 31, como ele era a própria sabedoria. Então, ele, né? Bom, vou continuar aqui, depois nós vamos para outros lugares. Aqui, a palavra estava com Deus. Aqui significa muita coisa. A palavra, o Filho é a palavra, e a palavra estava com Deus. Então, aqui existem, né, duas, né, pessoas distintas. Aqui tem um pai e a palavra, e o filho. Pai e o filho, né? O filho estava com o pai. Quer dizer, a palavra estava com Deus. Então, existe, né, a existência distinta, né, entre o pai e o filho. Cada um tem a sua existência distinta. E Deus, ele é um só Deus, porém, ele é triuno. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Mas essas três pessoas nós só podemos usar entre aspas, porque é muito difícil você dizer, né, são três, os três da Trindade, né, são distintos. Eles têm a existência distinta, coexistem de eternidade a eternidade. Então, o Filho estava com o Pai, a palavra estava com o Pai, e a palavra seguinte é, e a palavra era Deus. Então, ao mesmo tempo que a palavra é a palavra, e Deus é Deus, e a palavra, e o Filho é a palavra de Deus, e tem a sua existência distinta, mas, logo em seguida diz, e a palavra era Deus. Então, há somente um Deus, e eles, né, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, existe essa co-inerência, um habita dentro do outro, um está em outro, né? Vocês se lembram, em João 14, nós ontem lemos, Evangelho João 14, no versículo 10, como fala? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quer dizer, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. A isso nós chamamos de co-inerência. Um está dentro do outro, um, né, vive no outro. Tá? E no versículo 11 também, né? Crede-me que estou no Pai e que o Pai
e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. O Pai e o Filho, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, né? E capítulo 17, versículo 11, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou melhor, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Pai e o Filho são um, né? E também no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. É essa unidade maravilhosa que com a mente humana não conseguimos expressar e explicar, é essa unidade que Deus está chamando o homem para participar. Nós podemos ser um, como o Pai e o Filho são um. Tá? Então, vou dar continuidade. Versículo... Eu vou para versículo 14, tá? Depois eu volto. Versículo 14. E a palavra se fez carne. A palavra que o Filho se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra grega em habitar é tabernacular, ou armou o tabernáculo, né? Então, e a palavra se fez carne e armou o tabernáculo entre nós, né? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa é a palavra que no princípio estava com Deus. Esse princípio do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, esse princípio é a eternidade passada. É lá que não tem, né, começo de dias. Ele era a palavra já lá. Portanto, né, existe algumas escolas de heresia que fala que Cristo veio a existir depois, na criação. Não, Cristo, o Filho, ele já existia na eternidade, no princípio. Tá? Portanto, lá no princípio, Deus não possuía a humanidade. Deus, claro, só tinha a divindade, porque a humanidade Deus criou depois. Mas, quando o Filho se fez carne, é a palavra que se encarnou. A palavra se fez carne e armou o tabernáculo entre nós. O que quer dizer isso? Deus, ele armou a sua casa entre nós. Deus armou o seu lugar de habitação entre os homens, através de Jesus Cristo. Para quê? Porque Deus mostra que deseja habitar com o homem. Deus quer chamar o homem para habitar com ele, para participar da sua maravilhosa vida de relacionamento perfeito que nós vimos lá em Provérbios capítulo 8. Ali nós vimos em capítulo 8, recordando para aqueles que não estavam ontem, ouvindo a mensagem de 19, o Filho, antes mesmo da fundação do mundo, o Filho era o prazer do Pai. O Pai tinha prazer no Filho, e o Filho, e o Pai era a felicidade do Filho. Então, esse relacionamento entre o Pai e o Filho, irmãos, é o relacionamento mais perfeito que pode existir. E esse relacionamento está dentro da unidade misteriosa e também está dentro da sua glória, dentro do amor ágape, né, que é um amor, que é a perfeição. Quer dizer, é nesse viver entre o Pai e o Filho é que Deus hoje quer introduzir o homem para essa mesma convivência que eles têm. Por isso que Jesus veio aqui na terra, ele veio como um tabernáculo, como que convidando o homem para participar desse relacionamento com Deus e participar da verdadeira felicidade, conforme eu disse ontem. Muito bom. Então, isso é só para, né, vocês entenderem um pouco melhor. Versículo 18, vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quer dizer, o Filho, antes da fundação do mundo, ele era o Filho unigênito. Ele também era Deus. Ele era Deus
unigênito. Mas não são três deuses, nós temos um só Deus, certo? Um só Deus, né? Mas o Pai e o Filho, eles viviam nessa harmonia, nessa unidade, né, maravilhosa, que só mesmo, né, Deus, tendo a mente de Deus para nós entendermos essas coisas. Não podemos sistematizar com a mente humana e nós podemos incorrer algum erro, né? Então, graças a Deus que Ele era o Deus unigênito, mas Ele se encarnou. A partir desse momento, Ele passou a participar da humanidade. Mas o que Ele quer mesmo é levar esse homem, Jesus, também ao nível do Filho de Deus. Então, todo o processo para poder introduzir o homem dentro da habitação de Deus é, primeiramente, o Filho de Deus, que era só Filho unigênito de Deus, e tomou a carne humana, tomou a semelhança da carne humana, tomou a humanidade e viveu uma vida perfeita e morreu, ressuscitou, e na ressurreição Deus então diz: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, naquele momento da ressurreição, pela primeira vez, a humanidade que Jesus havia tomado na sua encarnação foi admitida para dentro de Deus. Deus Pai o admitiu como filho de Deus. Aí ele se tornou o filho, não só unigênito de Deus, que ele já era, mas ele se tornou o filho primogênito de Deus. Porque a partir daí, por meio de Jesus Cristo, Deus então pôde gerar muitos outros filhos. E o objetivo de gerar esses muitos filhos é também de introduzir e conduzir esses muitos filhos à glória, a mesma glória que Deus Pai introduziu esse primeiro homem, o homem Jesus, que em Hebreus 2 fala que ele foi coroado de glória e de honra. E o objetivo de tudo isso é fazer o homem reinar sobre todas as coisas no reino vindouro, no mundo que há de vir. Por quê? Porque Deus deseja coroar também o homem de glória e de honra. Então, Deus, né, preparou o Filho, abriu esse caminho para nós e nós hoje estamos no caminho da glória. Muito bom. Então vamos voltar lá para dar continuidade em Hebreus capítulo 1. Vamos lá, volta lá para Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Versículo... é isso, né? Ainda versículo 2, Deus, o Pai, ele constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Eu quero deixar claro uma coisa, que Deus planejou tudo para o Filho herdar sobre todas as coisas. Em outras palavras, Ele preparou tudo para dar para o Filho. Não é maravilhoso? O Filho, e na criação do mundo, o Filho foi a sabedoria do Pai. Vamos ver outra vez Provérbios capítulo 8. Livro de Provérbios, capítulo 8. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida. Aqui está falando de Filho como a sabedoria, desde o princípio e antes do começo da terra. Quer dizer, essa criação toda, Deus criou com o seu Filho como a sabedoria. Eu já disse ontem que em 1 Coríntios 1, ali diz que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Muito bem, são duas coisas necessárias para Deus poder fazer, né, um bom projeto. Deus precisa de sabedoria para ter um bom projeto, um bom plano, e Deus também
precisa de poder para executar esse plano. Graças a Deus, Cristo se tornou a sabedoria de Deus e também o poder de Deus para fazer o que Deus quer fazer. Não é maravilhoso? Através de Cristo, como a sabedoria de Deus, Ele arquitetou tudo o que Deus planejava, tudo que estava no coração de Deus, o Filho, Ele arquitetou, Ele é o arquiteto. E não só arquitetou, Ele também é o poder de Deus, Ele também executou. A criação do mundo foi planejado, arquitetado e também executado pelo Filho sob o comando do Pai. Né? Então, no capítulo 8 de Provérbios, ele diz assim, no versículo 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando o Pai preparava os céus, aí estava eu. Né? E onde estou? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. Folgando perante ele em todo o tempo. O filho era as delícias do pai. E o filho folgava, se alegrava perante o pai em todo o tempo. Você já viu isso? Então o pai amava o filho antes da fundação do mundo e o pai vivia, né? O pai era, né, a alegria do filho e o filho era o prazer do pai. Esse relacionamento maravilhoso, né? Nesse tipo de relacionamento Deus está convidando o homem. Por quê? Porque ele diz no versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Quer dizer, ele criou o homem, criou o mundo e pôs nele o homem. Ele quer conduzir o homem, ele quer convidar o homem para participar dessa vida deliciosa com Deus. Portanto, meus amados irmãos em Cristo, vocês não estão meramente vivendo aqui na terra para um dia ir para o céu. Você está sendo preparado para ser recebido para dentro da glória do Pai. O que Deus quer é convidar você para esse relacionamento maravilhoso. Deus quer levar você também para participar dessa felicidade, participar da esfera do amor de Deus, para que Deus possa nos introduzir numa coisa chamada perfeição. Essa coisa maravilhosa, né, que Deus está nos convidando para participar dessa unidade, participar do amor ágape de Deus, participar de tudo que Deus é e esse relacionamento íntimo, maravilhoso entre o Pai e o Filho. Né? Muito bem. Então, vamos dar sequência no versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Vamos lá. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Muito bem. Ele, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Deus é a glória. E quando o Filho revela o Deus da glória, o Filho é o resplendor. Não sei se vocês entenderam. Deus é a glória. Toda a glória é de Deus. Mas como o Filho unigênito é aquele que revela o Pai, então o Filho é o resplendor da sua glória. E não só o Filho é resplendor da sua glória, o Filho é a expressão exata do seu ser. E essa palavra expressão exata, em grego é caracter, que significa a impressão deixada quando você toma um carimbo e
imprime esse carimbo. Então, esse carimbo, né, deixa uma impressão. Essa impressão é Cristo. Cristo é essa impressão, né, do ser de Deus. Esse ser aqui é hipóstasis em grego. Então, esse ser também pode ser traduzido em substância. Então, o Filho, ele é essa impressão da substância de Deus. É que antigamente não se usava carimbo de tinta. Antigamente se usava cera e havia um selo, o rei tinha um selo, e quando apertava sobre a cera ainda derretida, e deixa a marca do selo. Portanto, aquilo é a impressão, né? O Filho é a impressão, né? É o impresso, né, da substância de Deus. Então, se você quer saber quem é o Filho, Filho é esse impresso, essa impressão da substância de Deus. É difícil até de eu explicar para vocês, mas para vocês terem uma ideia, vocês poderem ter uma noção na cabeça de que esse Filho é maravilhoso. Eles são maravilhosamente, intrinsecamente unidos e cada um tem a sua função, né? Muito bem. Ó Senhor Jesus, como Ele sustenta, vamos continuar. Onde eu estou? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse Cristo, ele é o resplendor da sua glória, ele estava com o Pai, que é a glória, mas ele revela o Pai através do resplendor da glória e através do impresso, não é isso? A impressão, a marca da substância do Pai, né? Esse Filho, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa palavra aqui não é logos, essa palavra é rema. Em outras palavras, é uma palavra proferida, é uma palavra instantânea. Quando Deus fala, as coisas se fazem. Portanto, pela palavra rema do Filho, as coisas são sustentadas, né? Graças a Deus que o universo foi formado pela palavra de Deus. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Essa palavra aqui também é rema. O universo foi formado pelo falar de Deus. Quando Deus fala, Deus profere a palavra, o universo é feito. Portanto, a palavra proferida, a palavra falada de Deus, ela tem poder. Tem um poder de sustentar todas as coisas. Graças a Deus. Por isso, né, no Salmo 33, versículo 8, abre a sua Bíblia em Salmos 33, versículo 8, que diz o quê? Que diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a palavra falada, a palavra proferida, a palavra rema, a palavra instantânea de Deus, né, do Filho, tem poder para trazer existência às coisas. E todas as coisas são sustentadas por esse falar, essa palavra rema, graças a Deus. E por fim, aqui diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, esse Filho, ele se humilhou, se rebaixou, se esvaziou, deixou a sua glória do céu, ele se humilhou para se tornar um homem. E tudo isso é para realizar o que o Pai quer. Olha só como o Filho obediente. O Pai, ele
tem a sua vontade, e o Filho veio para fazer a sua vontade. E o Filho, né, ele se sujeitou a ser humilhado, e ele obedeceu ao Pai e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Em Filipenses 2 diz assim: então Deus o exaltou sobremaneira e o fez Senhor e Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? E que todo joelho se dobrará a esse nome, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, Deus, né, tinha uma vontade, e o Filho se sujeitou a essa vontade, obedeceu a Deus, se humilhou, se esvaziou, se rebaixou, veio aqui na terra, se tornou um homem, viveu uma vida humana, muito desprezada por muitos, né? Muitos zombaram dele, mas ele passou tudo isso por nossa causa. E no fim de tudo, ele obedeceu a Deus Pai e morreu na cruz para a redenção, a nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados. E não só isso, ele então, hoje, ele foi ressuscitado por Deus, não é isso? E ele se tornou o autor da nossa salvação. Muito bem, então tudo que ele fez no tempo, tudo que Jesus fez em carne, ele então, quando disse ontem, ele ofereceu-se a Deus o seu sacrifício, tudo que ele fez aqui na terra, ele ofereceu tudo isso para Deus, só que ele ofereceu pelo Espírito Eterno. E ele colocou isso tudo na eternidade. E ao colocar na eternidade todas as suas realizações no tempo, as suas realizações aqui na terra, e essas realizações, isso tudo que Cristo fez, está hoje na eternidade. E vale para todos sempre. Por isso que, por exemplo, em Apocalipse 13, diz o seguinte. Apocalipse 13, né? No versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro, se você colocar no tempo, como eu mostrei ontem, na linha do tempo, o Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto muito depois da fundação do mundo. Mas por que esse versículo diz o Cordeiro que, o quê? Cordeiro que fora morto desde a fundação do mundo? É porque ele ofereceu tudo o que ele fez, a sua morte, sua crucificação, a sua obra de redenção, ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, e isso tudo foi lançado para a eternidade. Então agora, tudo que Cristo fez vale desde a eternidade passada até a eternidade futura. Portanto, tudo que ele fez, por isso que em Hebreus fala, ele realizou a redenção de uma vez por todas. Quando fala uma vez por todas, vale desde a eternidade passada até a eternidade futura. Senão, no Antigo Testamento, que era a sombra das coisas reais, da realidade, o sangue de bodes e de bezerros não teria valor. Mas, graças a Deus, por meio de Cristo ter derramado o seu sangue, e ele ter oferecido esse sacrifício a Deus pelo Espírito Eterno, e até o sangue de animais do Antigo Testamento valeu, por quê? Porque Deus, ao olhar para aquele sangue de animais, Deus estava vendo o sangue de Cristo. Porque Cristo ofereceu-se pelo Espírito Eterno e valeu para todos sempre. Portanto, como é importante esse sumo sacerdote da ordem Melquisedeque, e tudo que ele fez agora vale para todos sempre, e hoje ele está assentado à destra de Deus, na majestade, nas alturas. Graças a Deus. Então isso, eu queria ler com vocês
Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, ele mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ressuscitado pela suprema grandeza do poder de Deus, né? Versículo 19, capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, depois que Cristo fez tudo, Deus então assentou Cristo à sua direita, né? E está sobre toda sorte de autoridades. Aqui diz, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no vindouro. Então, hoje, Cristo está assentado à destra do Pai, né? É isso que fala, né? Então, graças a Deus, vamos dar continuidade aqui. Versículo 10, queria mostrar uma coisa para vocês. Versículo 10, versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Aqui diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Quer dizer, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam toda vez os mesmos sacrifícios. Pegavam animais, imolavam, isso ofereciam a Deus como oferta, como dons, como sacrifícios, mas nunca podem remover pecados, no máximo, cobrir o pecado, né? Por exemplo, em Salmo 32:1. Dá uma olhada em Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, no Antigo Testamento, o pecado não era removido, era coberto. Mas, quando Cristo veio, ele não só cobriu, ele removeu. Vocês se lembram quando nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, que dizia João Batista com relação a ele? João capítulo 1, vamos dar uma olhada. João capítulo 1, versículo, acho que 29. João capítulo 1, versículo, é isso mesmo, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui não fala, eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira. Ele tem um poder para tirar, para remover, né, o pecado. Portanto, vou ler de novo o versículo 11, de capítulo 10 de Hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu, né, de uma vez por todas. Tudo que Jesus fez é o mais perfeito. Não tem falha, não tem nada para se complementar. Então Jesus já terminou a sua obra e assentou-se à destra de Deus, assentou-se à direita da majestade. É isso que Hebreus 1, versículo 3 quer mostrar. E versículo 13 diz aqui: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus
pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia! Nós, com uma oferta de Jesus Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre nós que estamos sendo santificados, né? Graças a Deus. Bom, vamos dar sequência. Bom, aí chega num momento que eu mostrei para vocês que o Filho, Ele é tudo. O Filho é a sabedoria do Pai. O Filho é a palavra de Deus. O Filho é o arquiteto. O Filho é o executor. O Filho fez tudo. Mas qual é o papel do Pai? O que o Pai fazia? Não é isso? Então, é essa relação que eu preciso mostrar para vocês. Por exemplo, em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 17. É para vocês entenderem essa relação que existe entre o Pai e o Filho. Capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, o Filho, Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. O Filho trabalha, é porque o Pai trabalha. Se o Pai para de trabalhar, o Filho para. Vocês vão entender essa relação? O Pai é o comando, o Pai é a origem, o Pai é tudo. Se o Pai parar, o Filho para. Se o Pai trabalha, o Filho trabalha. Então, essa relação entre o Pai e o Filho não tem autonomia, o Filho não faz as coisas sozinho, né? Então, no versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque do jeito que nós entendemos racionalmente até agora, tudo que eu expliquei, dá uma ideia de que o Filho faz tudo. Mas, na verdade, o Filho faz sob o comando do Pai. O Filho, ele não pode fazer nada de si mesmo. Ele não tem essa capacidade. Deus Pai é que é tudo para o Filho. Então, ele só faz aquilo que ele viu fazer o Pai. E tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, o Filho é meramente um instrumento para o Pai fazer as coisas. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender, né? Essa relação entre Pai e Filho. E versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Filho era muito simples. O Filho nada pode fazer de si mesmo. E da forma como ele ouve a palavra do Pai, ele julga as coisas. Esse ponto aqui, eu preciso voltar para aquilo que eu comentei em uma das mensagens. Como você julga as coisas? Você julga as coisas com a sua capacidade de discernimento, com o seu senso, não é isso? Aguçado, crítico. E você então, você julga as coisas pela experiência que você passou, julga as coisas pelas coisas que você estudou, né? Então você julga as coisas pela sua capacidade. E eu mostrei um dia, numa das mensagens, que Adão e a Eva estavam no jardim do Éden, eles eram muito simples. A sua relação com Deus era uma relação de simplicidade. O que Deus falava, eles julgavam certo. E eles faziam. Então, eles faziam de acordo com a palavra de Deus. Portanto, o homem, ele ouvia a palavra de Deus e julgava. Deus era o seu julgamento. Deus era o seu senso crítico, né? Mas um dia, Satanás veio e propôs a Eva, né, a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia em que a mulher comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e o deu ao seu marido, Adão, o homem perdeu essa simplicidade. O homem adquiriu, além de Deus, adquiriu um senso
de julgamento. A árvore do conhecimento do bem e do mal lhe deu esse senso crítico. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal lhe deu uma capacidade, fora de Deus, uma capacidade própria de julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Esse senso de julgamento próprio atrapalhou o homem, fez o homem perder a simplicidade. Por isso que Paulo, em sua segunda epístola, sua carta na carta aos Coríntios, né? Se eu não me engano está no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, né? Ele diz assim para os coríntios no versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Nós todos, né, estamos sendo apresentados a Cristo como uma virgem pura. Uma virgem pura, ele não conheceu ninguém mais. Nos seus olhos, né, só tem o seu noivo. Cristo é o único amado, né, dessa virgem. Então, nós deveríamos ter esse relacionamento com Deus. A simplicidade, né, devidas a Cristo, é isso que nós precisamos manter. Aí no versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um dia a serpente enganou a Eva, e a Eva se tornou crítica, porque recebeu uma capacidade de julgar o certo e o errado por si mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal lhe deu essa capacidade, esse senso do certo e errado, então ela não precisa, a partir de então, não precisava mais de Deus. A palavra de Deus, então, já não era mais necessária, porque o seu próprio julgamento é que o norteava pelo resto da sua vida. Assim somos nós. Todo homem, ele ganhou um senso do certo e errado, do julgamento, e nós passamos a andar pelo nosso próprio julgamento. Ó Deus, que o Senhor possa nos salvar disso. Quando Deus então veio para o jardim, e o homem e a mulher se esconderam dentre as árvores, e Deus chamou, onde está você? Adão, onde está você? Deus veio procurar o homem, Deus quer a presença do homem, Deus ama o homem, Deus quer se relacionar com o homem, Deus quer esse homem com a simplicidade de depender dele, né, de viver segundo a palavra dele, julgar segundo a sua palavra, mas esse homem de repente sumiu, desapareceu, mas Deus sabia onde ele estava. Aí Adão apareceu, disse, eu tive vergonha porque eu estou nu, né, e por isso eu me escondi. E Deus então lhe perguntou, quem te fez saber que estava nu? Né? Então você comeu da árvore que eu disse para não comer. Isto é, aquela árvore lhe deu um senso crítico para Adão de que era errado ele estar nu. Então ele procurou se cobrir com folha de figueira, mas, irmãos, nós não podemos vir diante de Deus, né, com um outro senso de juízo, de julgamento em nós, que separa-nos de Deus. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vivia aqui na terra, na forma como ele ouvia o Pai, ele julgava as coisas. O seu julgamento não vinha do seu senso próprio de julgamento. Que Deus nos mantenha tão simples quanto Jesus, o Filho, foi simples com o Pai, obediente à palavra do Pai, né? O Pai falava uma coisa, esse era o julgamento do Filho. O Filho não tinha o seu próprio julgamento. Portanto, vamos aprender com essa simplicidade. Muito bem. Vou prosseguir. Capítulo 5 ainda, versículo 30. Né? Já li, né? E versículo 36, ali diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Quer dizer, eu sou apenas um enviado. Eu não tenho capacidade de fazer as coisas. E quem me enviou, me mandou fazer as coisas, me mandou falar e fazer as coisas. E eu faço as coisas que quem me enviou mandou fazer. E se eu obedeço a Ele,
as coisas que eu faço, é Ele fazendo, é o Pai fazendo no Filho. Então, essas mesmas obras que o Pai faz no Filho, testificam que Deus enviou o Filho. É dessa forma que nós reconhecemos um enviado de Deus. Um profeta enviado de Deus, ele não se identifica ele mesmo dizendo, eu sou profeta de Deus. Deus é que tem que confirmar que ele é profeta de Deus, porque a obra que Deus manda ele fazer, ele faz, porque o homem nenhum consegue fazer a obra de Deus. Só Deus mesmo consegue fazer. Graças a Deus. Jesus agia dessa forma. Vamos lá. Então vamos já pular para João 14, versículo 10, que diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, né? Mas o Pai em mim, perdão. Não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, Jesus não falava suas próprias palavras. Jesus falava somente as palavras que o Pai lhe mandou falar, né? João 7, 16. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quer dizer, o ensino do Filho não é do Filho. O ensino do Filho é do Pai que o enviou, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O Filho não fala nada por si mesmo, não tem a sua própria doutrina, não tem o seu próprio ensinamento. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, essa relação entre o Pai e o Filho, nós precisamos entender isso, nós precisamos perceber que, embora Filho parece ser aquele que arquitetava sobre todas as coisas, executava todas as coisas, mas ele não fazia nada de si mesmo. Ele fazia tudo de acordo com aquele que o enviou para fazer. Ele não fala suas próprias palavras, ele não busca a sua própria vontade, ele não busca a sua própria glória, ele não fala suas próprias palavras, mas ele era o quê? Ele era totalmente um vaso, um instrumento na mão do Pai. O Pai é a cabeça, o Pai que faz tudo por meio dele. Hoje nós precisamos aprender isso com ele, né? E agora, vamos para Colossenses, que vai nos esclarecer mais um pouco ainda esse relacionamento, né? Quem é o Filho? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus que o Filho, né? Deus nos libertou da autoridade das trevas. Nós todos vivíamos debaixo dessa autoridade. Éramos governados por essa casta de hierarquia organizada dos anjos caídos com os demônios, e nós estávamos todos sujeitos a tudo que eles mandarem. Vivíamos debaixo dessa autoridade, mas graças a Deus, um dia quando confessamos a Jesus como nosso Senhor, Deus nos transferiu, nos transportou de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só por isso devemos dar graças a Deus. Aleluia! E aqui diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados. No Filho que realizou a redenção por nós, nós temos a redenção. Nós que estávamos sem esperança, o livro de Romanos nos mostra que nós homens
pecadores, não tínhamos esperança nenhuma, porque nós todos pecamos, né? Quando Adão pecou, todos os filhos de Adão pecaram, porque entrou o pecado no mundo, a morte também entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Hebreus nos mostra que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Portanto, o homem está numa enrascada, num dilema sem saída, porque se o homem derramasse o seu sangue para se justificar do pecado, o homem estaria morto para Deus também. Mas graças a Deus, Ele, por amar a nós com grande amor com que nos amou, na sua infinita misericórdia, Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho veio e morreu em nosso lugar na cruz. O seu sangue derramado valeu pelo derramamento do nosso sangue. Porque até isso ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito eterno. Valeu para todos nós. E ele realizou a eterna redenção por nós. Então, o Filho, graças a Deus, pela redenção do Filho, nós tivemos o perdão dos pecados. Senão, nós ainda estaríamos sentenciados à morte eterna, ao fogo eterno. Nós não teríamos saída nenhuma. Graças a Deus pela sua redenção, pelo Filho. Tá? Vamos continuar. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Filho é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém vê a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então o Filho é essa revelação do Pai. O Filho é a imagem desse Deus invisível. O Filho, como dissemos, é o resplendor da sua glória, e o Filho é a impressão de sua substância. Quer dizer, então o Filho é que expressa o Pai. O Filho é que revela o Pai. O Filho é que traz a marca, a impressão da substância do Pai. Graças a Deus por isso. Mas aqui em seguida diz o primogênito de toda a criação. Aí fica difícil a gente entender. Como o Filho pode ser o primogênito de toda a criação se Jesus Cristo nasceu há quase 2000 anos do nosso tempo? Como é que ele podia ser o primeiro da criação? Justamente porque ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito eterno. Quando a humanidade de Cristo, jogado na eternidade, ele já não tem mais tempo. Ele passou a ser o primeiro da criação. Ele passou a ser o primogênito da criação. Isso também explica em Provérbios 8, quando Deus criou, né, isso, aquilo, ali ele nasceu. Então alguns dizem que Jesus Cristo, né, ele foi criado na criação. Não é verdade. Ali é porque ele se tornou o primogênito, né, da criação. Deus, ele é como Deus, Cristo o Filho é o Criador. Mas como homem, ele também é a criatura. Mas quando ele ofereceu-se a Deus na eternidade, pelo Espírito eterno, ele se tornou o primogênito de toda a criação. E Deus então criou, né, todas as coisas por meio dele. Tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Filho, ele pelo seu poder, o Filho, ele criou todas as coisas, não só as coisas do céu e as coisas da terra, não é? Isso está claro. Nos céus e sobre a terra. As visíveis conseguimos ver ou as invisíveis. Por exemplo, os anjos estão
no espaço, no lugar invisível, também foram criados por Deus, por Ele. Sejam tronos, sejam soberanias, né? Quer principados, quer potestade, até as autoridades todas foram, né, criadas por Ele. Tudo foi criado por meio dele, ele foi um instrumento usado pelo Pai para criar todas as coisas, e também, esse ponto é importante, e também tudo é para ele. Deus Pai criou tudo, na verdade, para que ele seja o herdeiro de todas as coisas. Né? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, ele existe desde a eternidade com o Pai. Isso é muito importante saber, tá? Sem ele, nós não subsistiríamos. Quer dizer, sem ele, nós não conseguimos existir. Por isso, nós subsistimos por ele. Graças a Deus que nós temos o Filho. E versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Agora veio a nova criação. Cristo, ele foi o criador da velha criação, mas ele agora também é o quê? Ele é o criador da nova criação. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar, para em todas as coisas ter a primazia. Aí, então, nós temos que nos remeter para Efésios capítulo 1. A vontade, o mistério da vontade de Deus está no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, o que Deus Pai sempre quis era um mistério da sua vontade. O que ele queria? Ele queria que o Filho pudesse encabeçar sobre todas as coisas, e todas as coisas estariam debaixo de si, sujeitos a ele, né? E para que isso possa ocorrer, então Deus o ressuscitou, por isso ele é o primogênito entre os mortos. Deus o ressuscitou, como eu li agora há pouco, não é isso? Versículo 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo já tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas Deus o deu à igreja, Deus deu o seu Filho. Depois, com toda essa posição já tomada, ele deu esse Filho à igreja, como cabeça. O cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, Deus, ele quer fazer com que todas as coisas venham a convergir em Cristo. Todas as coisas estejam sujeitas a Cristo, debaixo do encabeçamento de Cristo. Esse é o desejo de Deus. E como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso através de você e eu. Deus vai fazer isso através do seu corpo. Deus quer fazer esse trabalho encabeçando a igreja primeiro. Portanto, Deus deu esse cabeça poderoso para a igreja. Hoje nós temos um Cristo que está sentado à direita de Deus. Hoje nós temos a cabeça da igreja está, né, acima de todo principado, potestade, todo domínio, todo poder, todo nome que se possa referir. Em outras palavras, nós hoje estamos enfrentando essas ondas que estão assolando a humanidade. E nós muitas vezes ficamos temerosos, assustados, com medo, ansiosos. Que será o dia de amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém sabe, as coisas estão realmente
estamos passando por dias que jamais passamos durante o tempo todo da nossa vida. Mas tenha certeza, mesmo com todas as forças, né, dos principados e potestades, destruindo, matando, mas nosso cabeça da igreja, está acima deles. Cabeça da igreja está acima de toda autoridade, todo principado e toda potestade. Portanto, nós podemos ficar tranquilos. Nós estamos guardados debaixo desse poder e ninguém nos toca. Muito bem. Então, aqui no final ele diz assim: a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. E Cristo quem é? Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Você tem que ter em mente que não só nós somos limitados pelo tempo, nós também somos limitados pelo espaço. O nosso conceito de tempo nos impede de conhecer a Deus eterno, conhecer as coisas celestiais, as coisas espirituais, as coisas da eternidade de Deus. Graças a Deus que nós temos o Espírito que nos leva para sondar as profundezas de Deus. Mas também com relação ao espaço, nós ainda temos a nossa noção de espaço. Como que a Deus está no céu. Onde está o céu? Então, onde está o céu é onde Deus está. Ele está em outra dimensão, ele está na dimensão da eternidade, né? Ali onde está Deus está o terceiro céu. Esse é o céu, mas onde é esse lugar? Não tem esse conceito de lugar. Por isso que Cristo quem é? Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso que alguns no passado erroneamente criaram uma doutrina de que panteísmo, Deus está em tudo. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu quero dizer que Deus não está limitado a um espaço que nós temos na nossa mente física. Então Deus, ele é aquele, Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso vai ser explicado melhor aqui embaixo. Vamos voltar lá para Colossenses, no próximo versículo que diz, versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa plenitude é um pouquinho diferente da plenitude do capítulo 2, versículo 9. Vira a sua página, Colossenses 2, versículo 9, ali diz assim: porquanto nele, em Cristo, o Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa plenitude aqui quer dizer que em Cristo nenhuma divindade lhe falta. Tudo que, toda a divindade está em Cristo. Por isso habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o capítulo 1, versículo 19, é um pouco diferente. Ali diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agora, essa plenitude não tem nada o qualificando. Essa plenitude dá uma ideia de uma coisa mais absoluta. Então, é isso que eu acabei de ler em Efésios capítulo 1. Cristo, ele é aquele que é aquele que enche tudo em todas as coisas. É assim que nós precisamos entender que não há noção de espaço. Aleluia, que Cristo ele é tudo isso. Bom, dito em tudo isso, voltando lá para Hebreus, por que eu gastei esse tempo todo para falar para vocês sobre quem é o Filho? É para vocês entenderem o resto do capítulo 1 de Hebreus. Parece ser um assunto maçante de se ver, mas é muito importante a gente ter essa noção correta sobre quem é o Filho, a relação do Filho com o Pai. Depois de visto tudo isso, nós vamos entender o versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Jesus, quando ele veio para ser um homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Você não acredita? Está aqui, ó, Hebreus 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Então, Jesus, quando foi feito homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos, como nós todos. Nós todos fomos criados com menor poder, menor força que os anjos. Mas, depois de nós termos visto, do versículo 1 até versículo 3, Jesus, ele é aquele então que foi feito um pouco menor que os anjos, mas ele realizou a redenção, ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, e Deus Pai na ressurreição o gerou como Filho de Deus, e também ele foi nomeado, designado, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre, e hoje está ministrando nos céus, né, para Deus poder finalizar essa obra, levar os filhos dele, os escolhidos dele, para a glória. Ele está em outra posição. Ele não está mais como Jesus, um pouco menor que os anjos. Ele agora é muito, muito superior aos anjos. Por isso que aqui diz, tendo tornado-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e eu te gerei? Foi na ressurreição que Deus Pai o recebeu como filho. Jesus, homem, foi recebido para dentro da glória do Pai como filho de Deus, abrindo um caminho para todos nós. E eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, versículo 6, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Esse versículo 6, irmãos, alguns podem dizer que isso será no futuro, mas eu diria que o versículo 6 é no momento em que Jesus Cristo, na ressurreição, ele foi glorificado por Deus o Pai, e ele foi levado às alturas, assentado à direita de Deus, ele foi apresentado a todos lá no céu, né, como introduzindo o primogênito no mundo, e ele mandou que todos os anjos de Deus o adorassem. E agora todos os anjos de Deus adoram a esse filho, né, esse filho que tem a humanidade dentro de si. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Primeiro, o Filho é Deus. Tirar aquele conceito herético de que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é Deus. E Ele vai reinar para todos sempre. Deus Pai fez tudo para ele herdar todas as coisas. Deus Pai também deu o reino para ele reinar para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Quer dizer, ele reina com justiça. Isso é muito importante. Hoje, nós sofremos com a corrupção de Satanás, nós vivemos num mundo de injustiças, de iniquidade. Mas, graças a Deus, um dia, no reino milenar, nós vamos participar de um reino cheio de justiça. E hoje, na vida da igreja, nós já vivemos a realidade desse reino. O reino dos céus tem a sua realidade já sendo vivida aqui conosco. Na vida da igreja, é uma vida cheia de justiça. Versículo 10, e ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Mesmo que o Filho tenha participado de toda a criação de Deus, tendo
participado como a sabedoria, como arquiteto, como executor de tudo que Deus fez, mas esse velho céu, velha terra passarão. Tudo vai passar, né? Tudo vai ser, como diz aqui, como manto, né? Vai ser, esse mundo vai ser enrolado e como veste, né, serão mudados. Mas o Filho, Deus diz assim, o Filho é o mesmo e os seus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? É o mesmo que nós vimos em Hebreus 10. Ali Jesus, ele depois de ter oferecido pelo Espírito Eterno, né, a Deus, Deus na ressurreição o fez filho primogênito, né? O homem Jesus se tornou filho primogênito, e ao mesmo tempo foi feito Melquisedeque, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. E agora ele está assentado à destra de Deus, apenas aguardando que todas as coisas sejam postos por debaixo dos seus pés, todos os seus inimigos sejam derrotados. Então, o que nós estamos passando como igreja, nós estamos vendo as coisas sendo derrotadas por Deus. Os inimigos hoje parece que estão prevalecendo, tudo está se deteriorando, se degradando, a moral, a ética, né, as coisas, a justiça. Mas não se preocupe, tudo isso faz parte, né, do trabalhar de Deus. Deus vai expor todas essas coisas e quando chegar no final, né, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, ele está usando todas as suas forças para fazer o maior estrago e destruição possível, mas nós não temos medo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, já está sentado à direita de Deus, aguardando que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E a igreja tem essa missão de ajudar, cooperar com Deus nessa missão de sujeitar todas as coisas, né? E no versículo 14 diz, não são todos eles, os anjos, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, alguns adoravam anjos, alguns achavam que os anjos eram seres angelicais superiores, então eles veneravam aos anjos. Mas aqui o Hebreus capítulo 1 nos mostra que os anjos são apenas espíritos de servos, eles estão nos servindo. Servindo a quem? Servindo aqueles que herdarão a salvação. Quem são esses? Somos nós. Graças a Deus, Deus prometeu essa salvação, Deus prometeu levar-nos até a glória, e nós temos um sumo sacerdote que tem um sacerdócio perfeito, que Deus deu como promessa, como juramento, que Deus vai nos levar ao término do seu propósito, e nós ainda temos os anjos como espírito ministradores para nos servir, porque eles sabem que nós vamos herdar a salvação, a grande salvação de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não fique atemorizado, não fique assustado com toda a situação. Vocês sabem, quando chegar no final dos tempos, as coisas ainda, muitas coisas espantosas acontecerão, mas nós estamos aqui perseverando, pela palavra da paciência de Cristo, é que a igreja de Filadélfia permanece firme. Nós temos a palavra profética. Deus não tem nos deixado na mão. Deus tem nos dado direção, Deus tem nos orientado, Deus tem nos alimentado, não é isso? O Senhor tem, né, levantado, fortalecido a sua igreja nesses últimos tempos, justamente para esse momento difícil, e tempos mais difíceis virão, mas nós certamente estaremos preparados. Nós vamos cooperar com Deus, nós queremos, juntamente com o Senhor, de um lado positivo, juntamente com todos os santos, nós queremos ser aperfeiçoados e nós queremos ser esse grupo de vencedores que chegam primeiro ao final do processo de santificação e da glorificação. E nós queremos participar do reino milenar. Queremos participar como sacerdote de Deus, como reis de Deus, reinando por 1000 anos. E nós temos tudo a favor. Nós temos um sumo sacerdote
a favor, nós temos os anjos a favor e nós temos a vida da igreja que o Senhor nos dá hoje com a palavra profética. Portanto, irmãos, como disse o historiador, vamos continuar a realidade da igreja em Filadélfia. Nós temos a palavra profética que os outros não têm. Nós temos que ter a palavra profética como a candeia, né, que ilumina nos lugares tenebrosos, e nós vamos seguindo essa palavra profética, vamos marchando como um exército, vamos conquistar a terra, vamos tomar a boa terra de Canaã e entrar no descanso de Deus, que é o milênio. E no descanso nós vamos ter a porção dobrada da bênção, nós vamos ter o sacerdócio e a realeza que estão preparados, reservados para os vencedores. E no final dos tempos, Deus habitará com os homens. Quando vier a Nova Jerusalém, Deus, eu queria mostrar um versículo para vocês, que está em Apocalipse 21, versículo 3. Ali diz que quando tudo terminar, Deus conseguir colocar um homem no mesmo caminho de Jesus, na sua glória, nós habitaremos com Deus, nós estaremos em Deus. E aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aquele Jesus que veio como tabernáculo de Deus, agora vai descer em Apocalipse 21, no final dos tempos, no novo céu, nova terra, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, essa última frase aqui tem uma tradução muito boa da Bíblia de Jerusalém, que eu gostaria de propor para vocês lerem. Aqui diz assim: eles serão povo de Deus e Deus... Jonathan, cadê o versículo? E Deus, ali diz, e ele, Deus com eles, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele, presta atenção, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus será o Deus com os homens. Deus convidou o homem para participar da sua unidade, da sua glória, da sua convivência, do seu relacionamento, e no final convidou o homem para participar da habitação juntamente com ele. E esse Deus, então, na eternidade futura, será o Deus com eles, o Deus com os homens. Isso não é para deixar a gente louco? Suporta-me mais um pouco na minha loucura. Essa é a razão da minha loucura. Por isso eu digo, nós precisamos agradecer a Deus, não merecemos tanta consideração, né, que é o homem, como diz o salmista, que é o homem que dele lembres, que é o filho do homem que o visites, né, fizeste-mo por um pouco menor que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Nós não merecemos tudo isso, mas Deus colocou no seu propósito eterno esse lugar especial para o homem. Portanto, vamos nos alegrar e vamos nos encorajar na hora difícil, vamos orar, né? Vamos orar até que essas ondas se dissipem, a energia dessas ondas se dissipem. Nós não queremos que a duração seja muito grande não, para trazer mais danos ainda. Vamos orar, as nossas orações vão reverter todo esse processo. Portanto, santos, a igreja, né, vamos tomar nossa posição e nós vamos vencer essa batalha. Jesus é o nosso Senhor. Amém.